a gente tava falando um pouco sobre felicidade. E tá aí um tema que eu me interesso muito, porque é uma das coisas que eu penso muito, porque tive muitas depressões na minha vida, e eu penso se eu pudesse, sei lá, usar um capacete ou fazer alguma coisa que faça eu não sentir mais essa tristeza profunda e tal, eu penso se eu faria isso ou não, sabe? E aí eu queria saber de você, assim, o que que você acha? Você acha que ser feliz é o objetivo final da vida? Você acha que as emoções negativas têm um papel muito importante também, apesar de totalmente desconfortáveis, e o momento que você tá vendo elas é horrível? Como é que você enxerga essa questão da felicidade? Uau, né, gente? Uau. Tem uns 5 dias aí? Cara, mas sabe, isso que você me diz assim, né? Se eu pudesse colocar um capacete, talvez eu não o faria. Eu acho que faz sentido não fazê-lo. Porque é o que eu disse primeiro ali, né? Que a gente tava conversando. Cara, você precisa entender o que é lixo. Pra você saber o que faz sentido pra tua vida. Eu acho que assim, quando a gente vê que algo faz mal pra gente, em certa medida, pode ser culpa nossa também. Porque talvez a gente não saiba se relacionar com essas coisas da forma correta. Correta que eu digo não que existe uma estrutura normativa que vai dar uma fórmula mágica pra gente. Não. Em que medida aquilo me faz bem e aquilo me faz mal? Ou, porque assim, quando a gente pensa que algo nos faz mal, a gente pensa como algo externo a nós, isolado. Como se aquilo fosse a causa do nosso sentimento ruim. Sendo que não é. É o que eu atribuo, o valor que eu atribuo a essa coisa que pode estar me fazendo mal. É o que eu falo assim, sabe aquelas pessoas difíceis? Fala, essa pessoa é dificinha. É dificinha como assim? É dificinha porque não se compõe com você. Porque não tem o ponto comum com você, sabe? Então você se relaciona em demasia com aquela pessoa. Meu, no trabalho a gente tem um monte de pessoas dificinhas que você tem que engolir em certa medida. Ok, mas em que medida a gente tem que se relacionar? E entender essa medida, eu acho que nos ajuda a buscar essa felicidade não permanente, porque eu não acredito que a felicidade seja um ponto de chegada, que no final da vida você vai olhar para trás e falar, eu fui uma pessoa feliz. Eu acho que felicidade é uma jornada, é um ponto da onde se chega, da onde se sai, da onde você tem níveis de felicidade. Eu acho que não tem uma coisa permanente de felicidade, sabe? E entendendo isso, é aqueles encontros que a gente vai entendendo o que faz a gente sentir isso que é tão gigante e tão sem definição. A gente sabe que é gigante. A gente só não sabe definir, mas a gente sabe que é grande. A gente sabe que transborda. Mas a gente quer viver isso o tempo inteiro, né? Tipo, a gente. Claro, Eu queria ser feliz o tempo inteiro. claro, claro. Isso é tão natural do ser humano. É o que eu disse. Epicuro ajuda a gente nisso. A gente quer buscar o prazer. A gente quer buscar esse prazer, porque é natural da gente, a gente quer evitar a dor, porque é lógico, porque dor dói. Uai, tão simples quanto isso. Dói, é ruim, é incômodo. E tentar entender esses encontros que proporcionam esses prazeres é a felicidade. E entender o que causa essa tristeza. Buscando outras coisas, sabe? Isso me causa entender que não é só a coisa em si. Spinoza diria que não é nada é bom ou mal em si. É a forma com que a gente se relaciona que faz a coisa ser boa ou má, né? Ele diz assim, uma coisa boa, ela não é boa em si, ela é boa porque a gente deseja essa coisa, entende? E entendendo que isso é o nosso desejo por aquilo e o nosso alcançar aquilo que pode ser uma forma de felicidade, a gente vai buscar esses encontros com essas coisas de uma outra forma. Mas para a gente saber o que é bom, os encontros bons, a gente também tem que saber os que é ruim, os que são ruins, para a gente evitar. Sabe? A gente vai evitando, a gente vai driblando, a gente vai tentando. Às vezes vai ser inevitável. E a gente não nega. Ok, vem, vamos entender isso aí. E entender, falar assim, daqui para frente, uma coisa que eu sempre menciono, que é muito complicado para pessoas introspectivas, assim, igual a gente estava conversando antes, são essas convenções sociais. Às vezes, não sei se você sente, às vezes, dá uma angústia de você ter que ficar sempre fazendo, sabe, aquelas super coisas de convenções sociais, te deixa
não se compõe legal com você. Você segue os padrões e fala assim, cara, eu tô meio deslocadão aqui. Não tá te trazendo aquela felicidade que tá trazendo para a maioria das pessoas. Peraí, em que medida você precisa atender às solicitações de convenções? Poxa, é entender o valor que aquilo traz para você. Poxa, você está procurando uma oportunidade de trabalho. Existem algumas situações que você vai ter que se colocar para alcançar o teu objetivo. Então, um certo desconforto pode ser justificado nesse caso, sabe? Poxa, a tua mãe quer que você a leve ao shopping fazer compras. É um puta saco. Estou falando por mim, porque eu sou uma pessoa que odeia fazer compras. Shopping é um lugar que é super difícil para eu ir. Mas, poxa, é um momento com a minha mãe. É aquele momento. Então, vale a pena o desconforto um tiquinhozinho, sabe? Mas também não é o dia inteiro. Então, assim, é entender como se relacionar com o mundo. Sobre as coisas assim, o que tem valor para essa pessoa? Em que medida isso não vai ferir os meus valores? A minha percepção de bem-estar? É um jogo que a gente coloca na balança, eu entendo assim, de ônus e bônus mesmo. Porque toda escolha traz um ônus e traz um bônus. Quando você escolhe uma coisa, você abre mão de tantas outras, uma possibilidade entre tantas outras. E o que isso vai me trazer? O que aquela atitude vai me trazer? É um bom encontro? É um mau encontro? Até que ponto esse encontro não começa a ferir a minha singularidade? Até que ponto esse desconforto vai me proporcionar um melhor encontro, sabe? Então, é esse cálculo hedonista também do Epicuro, sabe? É entender assim, esse prazer e essa dor, o quanto justificam o resultado, sabe? Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa aprender a se relacionar com o mundo, se respeitando, e a gente vai entender que não existe uma verdade absoluta nesse caso. E vai poder se colocar no lugar do outro. Quando alguém recusar tomar um café com você, por exemplo. E a pessoa vai falar assim, só não quero. E você vai falar, tá tudo bem. Não faz sentido para ela. Não gosta de café. Você chamar para tomar um guaraná. Entende? A gente aprende a respeitar o outro dessa forma. E de uma forma genuína. Entendendo que o que faz sentido para você não faz sentido para o outro. Qual é o ponto comum que a gente pode conversar? Que pode nos fazer mais feliz? Eu acho que é uma grande oportunidade de a gente pensar o outro e entender, inclusive, na questão de empatia, de respeito, de tudo mais, sem deixar a gente de lado. Então, eu acho que isso que é a felicidade, sabe? Aprender a se relacionar com o mundo. A gente tem medo, né, de fazer esse cálculo hedonista e perceber que muitas coisas que a gente se coloca pra fazer não valem a pena, né? Então, mas aí a gente tem que se perguntar por que a gente faz o que faz. Sabe? Por que a gente faz o que faz? Porque se eu vejo o valor lá na frente de fazer o que eu faço hoje, eu vou fazer. Pode doer, pode ser desconfortável, mas eu preciso chegar em algum lugar. Não é no sentido assim idealista, uma coisa utópica, sabe? Assim, uma coisa que fica só na mente. O que é utópico fica só na mente, não se realiza numa coisa perfeita. A perfeição, o conceito de perfeição, no conceito de perfeição, por definição já está a existência. Se é uma coisa que está só na ideia e não existe, a possibilidade de eu alcançar, não adianta eu passar por nenhuma dor. Agora, se eu vejo que existe uma possibilidade de alcançar o que quer que seja, que tem valor para mim, o desconforto vai valer a pena. Há uma situação adversa de alguma coisa que eu tenha que me adequar, abrir mão e tal, vai valer a pena, porque eu estou olhando para esse cálculo que vai me dar um prazer maior no futuro. É esse cálculo, sabe? O quanto de dor cada um está disposto a aguentar e o quanto de prazer cada um busca e qual é o prazer, é muito da singularidade. Não tem uma é o que a gente falou lá no começo, não existe uma fórmula para algo tão imprevisível quanto a vida. Não existe, existe para cada um. Então, esse cálculo é fundamental a gente pensar. Porque se eu tenho um prazer muito exagerado, é exatamente isso, não sou eu que estou dizendo, é Epicuro, eu só estou dizendo de formas mais com as minhas palavras, com que porque para mim filosofia é isso, é você não necessariamente entender o que o filósofo está dizendo, o que aquilo te comunicou. E são coisas diferentes, né? E é isso que eu entendo. O que eu entendi que ele falou? Eu entendi isso. Eu entendo que, assim, esse prazer muito exagerado agora, que traz uma dor no futuro, talvez não valha a pena agora. Agora, essa dor que vai me causar
aquela conquista, aquele prazer que eu tô almejando, talvez valha a pena. Em que medida? Não sei. Pra mim é diferente de você. E aí, por que tem gente que acorda 5 horas da manhã e acha lindo? E toma banho gelado e acha sensacional? Ué, se compõe com o corpo, com a fisiologia, sei lá, com o propósito. É um cálculo que cada um tem que fazer para si mesmo. E não é fácil. Isso, eu acredito que demanda um olhar muito aberto para si mesmo. E quando a gente olha para a gente mesmo tão aberto, a gente vê coisas que a gente nem sempre gostaria. Não é fácil. Eu acho que não tem fórmula. Mas eu acho que é um esforço que vale a pena, no final das contas. Não tem fórmula pra encontrar essa singularidade, né? Não. Não que a gente não possa, é o que a gente estava falando no começo, não que a gente não possa se beneficiar de algumas coisas que já funcionaram para outras pessoas. Ué, Sim. porque afinal de contas temos algumas características em comum. A gente sabe que a gente tem que comer, dormir, essas coisas. Vai que esse padrão de sono que estão dizendo funciona para mim. Por que não testar? Também condicionar, não testar, é o que a gente falou, é outro tipo de fórmula. Você condiciona muito a experiência. Poxa, eu não estou conseguindo ver alguma coisa para melhorar essa situação aqui. Pô, é um insight de fora. Ué, eu vou tentar, por que não? Ah, deu certo. Mas aberto para a resposta fisiológica, para a resposta dos seus pensamentos, aberto para se entender. Eu vou tentar incorporar isso. Fez sentido para mim? Ótimo, vou adotar. Agora, não fez? Deixa quieto. Se fosse pra existir uma fórmula, não seria uma fórmula, seria simplesmente falar pras pessoas experienciarem, né, as coisas. Tipo, a fórmula para autoconhecimento não é ler um livro sobre autoconhecimento, é experienciar ser você mesmo.